Fala, torcedor Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Lisca mostra indignação com gol anulado do Vasco e falhas do VAR em empate com o Brasil. As polêmicas de arbitragem marcaram a coletiva do técnico Lisca após o empate entre Vasco e Brasil de Pelotas em 1-1 em São Januário. O Cruz Maltino teve um gol anulado aos 40 do segundo tempo, em que Daniel Amorim pegou o rebote de cobrança de falta de Andrei na trave. O equipamento de árbitro de vídeo, no entanto, não foi capaz de traçar as linhas para analisar o lance. O treinador vascaíno não escondeu a indignação com o lance. Abre aspas, o Daniel entrou muito bem, fez 2 gols, um de cabeça bonito que é característica dele. Gente, desculpa, mas o gol anulado é lamentável. É lamentável o que aconteceu em São Januário com o VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima e comunicação. Não tem como dar aquele impedimento. Ele vem de trás depois do impedimento do Andrei. Está bem claro, foi um erro gritante. Fecha aspas. Reclamou Lisca, que ainda completou. Abre aspas. Hoje o jogo foi decidido pelo erro de arbitragem. Um impedimento ridículo marcado. Acho que o Bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas acho que tem que rever o protocolo. Porque o Bandeira levanta, vamos olhar o lance e aí prevalece a situação de campo, totalmente equivocada e não vai acontecer nada. Eu fui prejudicado o tempo inteiro aqui no Vasco. É difícil, cara. Temos que manter a cabeça no lugar e trabalhar as situações para segunda-feira. Temos que ter erro zero nos próximos jogos e os erros nos atrapalham demais, fecha aspas. Completou Lisca sobre o erro de arbitragem no jogo contra o Brasil de Pelotas. Mas e você, torcedor vascaíno? Qual é a sua opinião sobre as atuações do VAR em jogos do Vasco? Comenta aqui abaixo, deixe o seu comentário aqui abaixo sobre as atuações do VAR em jogos do Vasco. Diego Souza está de malas prontas do Grêmio e Vasco é uma das 3 possibilidades para 2022. A aposentadoria também é cotada. O centroavante de 36 anos pensa seriamente em pendurar as chuteiras após a temporada de 2021, mas clubes como o Vasco e o Sport são opções para seguir jogando. O futebol brasileiro se acostumou a ver nas janelas de início e meio do ano especulações clássicas. No Vasco, por exemplo, já faz tempo que o nome de Diego Souza está na boca do povo para retornar a São Januário. O centroavante de 36 anos está completando a sua 2ª temporada no Grêmio, mas de acordo com o colega Cássio Coelho do portal Gremista, o atleta não vai permanecer em Porto Alegre. Segundo a apuração, há chances até de Diego pendurar as chuteiras após a temporada de 2021. O Vasco e o Sport, clubes por onde ele passou anteriormente com sucesso, são outras possibilidades para a próxima temporada, mas trata-se de uma pequena possibilidade de seguir jogando, já que a tendência é a aposentadoria. Hoje, Diego Souza ganha cerca de R$500 mil mensais no Grêmio. A direção chegou a procurá-lo para ampliar o vínculo, já durante o Gauchão de 2021, só que o atleta já optou por encerrar o seu vínculo no tricolor gaúcho em dezembro. A propósito, o centroavante ficou um pouco ofuscado no elenco de Felipão após a chegada de Miguel Borja, que tomou conta da posição. Em julho, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, declarou que uma eventual contratação do centroavante só aconteceria se fosse para o futuro. Abre aspas, Diego Souza é um amigo que tenho no futebol. Adoraríamos ter ele hoje no nosso clube, mas ele é titular de um clube que está disputando vários campeonatos. Não é uma possibilidade hoje, fecha aspas, disse o dirigente vascaíno ao canal Arena Cruz Maltina em julho. O atleta defendeu o manto vascaíno entre 2011 e 2012, quando recuperou seu bom futebol após a passagem sem brilho pelo Atlético Mineiro. O título na Copa do Brasil de 10 anos atrás fez Diego ser chamado para a seleção brasileira, então comandada por Mano Menezes.
O jogador também levou o clube às quartas de finais da Libertadores no ano seguinte. Mas e aí, torcedor vascaíno? Na sua opinião, você acha aí que Diego Souza seria titular no atual time do Vasco comandado pelo técnico Lisca? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião a respeito da pergunta aí, se Diego Souza seria titular na atual equipe do Vasco. Principal artilheiro do Vasco na Série B, Cano vive jejum de gols. Apesar de ser o principal artilheiro do Vasco na Série B, Germancano não vive bom momento dentro das quatro linhas. Nos últimos 9 jogos que esteve em campo, 7 pela segunda divisão e 2 pela Copa do Brasil, o atacante argentino não conseguiu balançar as redes. Segundo dados do Footstats, Cano finalizou 20 vezes nestas 9 partidas e acertou o alvo em apenas 2 oportunidades. Além disso, no empate com o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, o jogador desperdiçou uma cobrança de pênalti. Na atual Série B, o argentino marcou 6 gols em 21 partidas disputadas. O tropeço nesta rodada manteve os cruzmaltinos fora do G4. Já nesta segunda-feira, os comandados de Lisca enfrentam o Avaí longe de seus domínios, em busca de uma vitória fora de casa. Enquanto o Cano está em baixa, Daniel Amorim vem em grande crescente. Autor do gol de empate em São Januário, quando o time perdia por 1-0 para o Brasil de Pelotas, Daniel Amorim deu declaração na saída de campo. Importante lembrar que pouco antes o atacante havia deixado um gol que foi vergonhosamente anulado pelo VAR. Mas e você, torcedor vascaíno? Na sua opinião, Daniel Amorim já está aí merecendo uma oportunidade como titular na equipe do técnico Lisca? Comenta aqui abaixo, deixa sua opinião em relação aí a essa dúvida entre Cano, que está em má fase, e Daniel Amorim, que vem em uma crescente. Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.